Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de uma tese muito importante que atinge milhares de contribuintes, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSL das empresas que optam pelo lucro presumido. E tratar também das razões pelas quais o ICMS deve ser excluído da base de cálculo. Se você se interessa por esses assuntos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de dar um like no vídeo. Bom, como se sabe, os tributos são calculados a partir de uma base de cálculo. O PIS e a COFINS são tributos que têm como base de cálculo a receita bruta. Por sua vez, a Receita Federal entendia que o ICMS fazia parte da receita bruta do contribuinte. Então, o PIS e o COFINS eram calculados sobre o valor do ICMS, além de outras receitas. Em 2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o ICMS não integra a receita bruta do contribuinte e, portanto, não poderia integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. E isso foi decidido no julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral. Os ministros entenderam que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, porque é receita do Estado. Segundo o entendimento do STF, o ICMS, por pertencer ao Estado, apenas transita pela conta das pessoas jurídicas e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, que é a receita bruta. Bem, posteriormente, o STJ, partindo de um raciocínio similar ao do STF, também entendeu que o ICMS não faz parte do patrimônio da pessoa jurídica. Segundo o raciocínio da STJ, o ICMS não pertence ao contribuinte, mas ao Estado. O contribuinte, segundo o STJ, teria apenas a posse dos valores do ICMS, que deve repassá-los ao Estado, por ser uma espécie de agente arrecadador. Por isso entendeu que quem não paga ICMS comete o crime de apropriação indébita, pois se apropria do imposto que não lhe pertence. Aliás, para quem se interessar, abordei essa questão no vídeo "É crime deixar de pagar ICMS?" Bom, essa introdução ela foi necessária para entrar no nosso tema, pois depois da decisão do STF de que o ICMS não pertence ao Estado e nunca fez parte da receita do contribuinte, surgiram várias outras discussões e uma delas é a exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSL, das empresas optantes pelo lucro presumido. Essa tese surgiu porque a base de cálculo do IRPJ e da CSL das empresas que optam pelo lucro presumido é a receita do contribuinte, da mesma forma que o PIS e a COFINS. E se o ICMS não integra a receita do contribuinte porque pertence ao Estado, muito menos pode integrar a base de cálculo de tributos incidentes sobre o lucro e a renda. De fato, a pergunta que surge após os julgamentos do STF e do STJ mencionados é como uma empresa pode pagar imposto de renda e contribuição sobre o lucro sobre um montante que pertence ao Estado, sobre um valor que sequer integra o seu patrimônio, sobre um valor que, se não for entregue ao Estado, é considerado crime. Mas pasmem, o mesmo STJ que determinou que o comerciante é criminoso caso se aproprie do ICMS que não é seu, tem várias decisões no sentido de que o ICMS integra a base de tributos que incidem sobre o lucro e a renda da pessoa jurídica. A Fazenda Nacional e as decisões do STJ que entendem que deve ser mantido o ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSL dizem que o lucro presumido é um sistema de apuração de lucro optativo e que o contribuinte não está obrigado a escolhê-lo. Portanto, caso não o aceite, deve apurar seu imposto de renda pelo lucro real. Não é bem assim. Em primeiro lugar, é importante falar que o STF definiu o conceito de receita e, pelo conceito do STF, o ICMS não integra a receita das pessoas jurídicas. Os conceitos, em especial jurídicos, não têm significado conforme as partes e os interesses envolvidos. Caso isso aconteça, corre-se o risco de partir para a arbitrariedade, pois se daria uma flexibilidade enorme para o intérprete da norma. A relativização de um conceito é extremamente perigoso, pois torna a norma incerta.
A flexibilidade não pode levar a alterar o conceito sob pena de se criar um jogo perverso e que não se sabe qual é o sentido das palavras, senão depois do tempo que o jogo termina. Uma alteração de conceitos para diferentes tributos levaria à completa insegurança jurídica, pois ao criar um tributo, não se saberá mais o alcance dele. Por essa razão, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, no RE 390-840, alertou para o limite que deve-se ter ao interpretar conceitos que, por mais que sejam abertos, sempre apresentam um mínimo de significado que não pode ser alterado. Aliás, isso é determinado pelo artigo 110 do CTN, que está descrito nesse vídeo. Além disso, o lucro presumido tributa a renda e o lucro partindo de uma presunção, como o próprio nome diz, lucro presumido. Na presunção, juridicamente falando, deve haver uma relação de probabilidade entre a realidade e o que se presume. Pois bem, no lucro presumido, a base de cálculo é a receita do contribuinte e presume-se que parte desse valor é lucro. Ao se colocar na base de cálculo receita de terceiros, no caso o ICMS, perde-se qualquer correlação com a probabilidade de aquele valor efetivamente integrar o lucro, porque já se sabe que não integra. Não há verossimilhança, pois já se sabe de antemão que aquilo é irreal, pois evidentemente que uma empresa jamais oferirá lucro partindo de um valor que pertence a terceiro. Assim, ao incluir o ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSL, se acaba com a presunção e passa a se tributar uma ficção. A Fazenda argumenta que o IRPJ e CSL, no caso do lucro presumido, não tributa toda a receita, mas parte dela, pois para calculá-lo, tem-se como ponto de partida a receita e se aplicam percentuais que variam entre 1,6%, 8%, 16%, 32% e sobre o resultado se apura o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. Dizem que a parte não tributada representaria deduções e que o ICMS já estaria compreendido nessas deduções. Com devido respeito, no sistema de apuração do lucro presumido, não há deduções, há presunção de lucro. Aqui a Fazenda está equiparando o lucro presumido ao lucro real e misturando dois sistemas de apuração totalmente distintos, o que é impossível. Apenas para demonstrar a impossibilidade de misturar os regimes, destaco que no lucro presumido há sempre lucro tributável, diferente do lucro real, no qual a empresa pode oferir prejuízos fiscais e, nessa hipótese, não terá que pagar IRPJ e CSL. Nem sempre o lucro presumido é uma ótima escolha, porque se a empresa tiver prejuízo, vai pagar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro da mesma forma, ao contrário da empresa que está no lucro real, que se tiver prejuízo, nada recolhe. Ou seja, a escolha pelo lucro presumido no início do ano é uma loteria. Enfim, o que eu quero dizer é que não há como comparar os dois sistemas de apuração. Eles partem de premissas totalmente diferentes. O importante é que o STJ decidiu analisar novamente se o ICMS integra a base de cálculo do IRPJ e da CSL no lucro presumido em recurso repetitivo. Isso é excelente, pois o STJ poderá reavaliar sua própria jurisprudência, considerando não só a decisão do STF, mas a sua própria decisão, ou melhor, a decisão da terceira seção, que decidiu incriminar aqueles que não pagam ICMS, porque esse tributo não lhes pertence. Não há mais como presumir que o ICMS pode integrar a base de cálculo de tributos que incidem sobre o lucro e sobre a renda de uma pessoa jurídica e, ao mesmo tempo, incriminar e acusar de apropriação indébita aqueles que não pagam o imposto. Era isso que eu tinha que dizer. Obrigada a todos e até o próximo vídeo.